governo federal sancionou a lei que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância e estabelece marco regulatório com uma série de direitos voltados para crianças de até 6 anos de idade. Entre eles está a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias. Os benefícios dessa ampliação é o tema do Toda Mulher de hoje. E para falar sobre isso, eu recebo o deputado Flávio Serafini e a advogada Cecília Vieira. Olá, sejam bem-vindos a Toda Mulher. Deputado, esse tema da ampliação da licença paternidade já é um tema que o senhor debate há muitos anos, né? Por que o senhor tem esse interesse? Bom, eu quando tive meu primeiro filho, ele teve um parto, foi um pouco difícil. Quando ele nasceu, ele foi para a UTI. Ele ficou 2 ou 3 dias na UTI e quando ele saiu, era um sábado e na segunda-feira eu já comecei a trabalhar. Tive muito pouco tempo para conseguir desfrutar desses primeiros momentos com ele em casa e ajudar minha esposa, né, na rearrumação da casa, da construção de uma nova rotina. A gente viu que fazia falta a possibilidade do pai estar mais presente, especialmente nessas primeiras semanas. A partir daí eu comecei a estabelecer contato com outros pais, com mães, com mulheres e homens que faziam esse debate desde o parto humanizado até essa possibilidade de um contato maior com o filho desde o momento do nascimento, quando a mulher tem o direito de pegá-lo no colo, muitas vezes dar de amamentar, até esse convívio nos primeiros dias. Então, eu quando fui candidato a prefeito de Niterói em 2012, eu já incluí essa proposta da ampliação da licença paternidade no nosso programa do partido. Felizmente, a nossa bancada de vereadores lá em Niterói apresentou uma proposta também de legislação municipal e a gente tem batalhado, nós do pessoal, em todas as esferas, por essa bandeira que a gente entende que é fundamental, tanto para o pai ter direito a um convívio maior com o filho, quanto para a criança ser, né, cuidada também pelo pai, quanto para a gente trabalhar na questão da divisão sexual do trabalho. Hoje, ainda na nossa sociedade, as mulheres são responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico. E nesse momento onde as mulheres estão vindo de um parto, muitas vezes fragilizadas ainda, o pai não poder ajudar nesse trabalho doméstico acaba reforçando a ideia de que seria obrigação exclusiva das mulheres o cuidado com a casa e com a criança, quando na verdade a gente sabe que esse é um cuidado que tem que ser compartilhado. E o senhor é coautor da emenda constitucional que ampliou para os servidores do Estado para 30 dias a licença paternidade, né? A importância dessa ampliação, na verdade, o projeto que o senhor foi coautor veio até anteriormente ao projeto agora aprovado pelo governo federal. Exatamente, a gente adotou uma estratégia de, em todos os lugares onde a gente puder trabalhar pela ampliação da licença paternidade, a gente fazer isso de uma forma que isso se generalize e passe a ser um direito de todos os pais trabalhadores da nossa sociedade. Então, eu apresentei aqui, junto com o deputado Marcelo Freixo, junto com a deputada Marta Rocha, outros parlamentares com quem temos relações e que também defendem isso, apresentaram em outros parlamentos municipais. No Congresso Nacional isso é uma batalha que vinha sendo feita e felizmente estamos tendo vitórias. Aqui no Rio de Janeiro a gente aprovou e no Congresso Nacional foi aprovada essa extensão da licença paternidade para as empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã e a gente espera que em breve isso seja um direito do conjunto de trabalhadores do Brasil. Para você, Cecília, como advogada e como mulher também, né, a importância de ter essa ampliação, dos homens poderem participar mais dessa construção inicial aí da vida da criança. Como o Flávio falou, nessa abordagem, pensando esses 3 temas, né, de por que a licença paternidade, a extensão dela é importante, para a criança e para o pai, principalmente o impacto que tem sobre os direitos da mulher e sobre a vida das mulheres, né, em casa. Não à toa a ONU, a OIT se pronunciam muito sobre isso. Em 2012, a Corte Europeia de Direitos Humanos deu uma decisão dizendo que a licença paternidade e a licença maternidade terem a mesma extensão é uma questão de direitos humanos porque é sobre a quantidade de horas que as mulheres trabalham em casa, sobre você permitir mais tempo para essa mulher no espaço público, inclusive na política, e retirar ela desse trabalho não remunerado dentro de casa.
Então, essas iniciativas do PSOL, a gente, por enquanto, trabalha como a medida que está tramitando aqui, trabalha no horizonte possível, né? Então, amplia para 30 dias, mas o horizonte é de ampliar para as licenças serem iguais, porque hoje, por exemplo, as mulheres trabalham em média 5 horas a mais em casa do que os homens. Apesar da gente ter todo esse discurso de que a gente ingressou no mercado de trabalho, tem um cenário de conquista de direitos, mas também tem um cenário reativo muito grande a essa conquista do espaço da mulher na sociedade. Então, medidas como essa têm uma importância muito grande, não só para ir mudando a legislação um pouco, para ir fazendo avanços no sentido de conquista de direitos e de paridade nas tarefas domésticas, no espaço público e no espaço privado, mas também para fomentar esse debate de que estamos avançando em alguns temas, mas as mulheres continuam fazendo dentro de casa, de graça, um trabalho que o Estado se recusa a fazer, né, com creches públicas, lavanderias públicas, restaurantes públicos, e que os homens também, infelizmente, se recusam a fazer ainda. Então, as mulheres acabam ficando muito sobrecarregadas. Isso tem um impacto sobre os outros direitos que é imenso. Nós vamos às ruas saber a opinião da população com relação à ampliação dessa licença. Vamos assistir agora? Sou profissional liberal, não tive essa oportunidade de ter um mês em casa, mas também, como tem horários flexíveis, eu pude ficar esse período mais próximo da minha filha. Eu acho muito importante o próprio desenvolvimento da criança e maturidade da família. Eu sou pai já faz 14 anos, né? No momento que a minha filha nasceu, eu tive só alguns dias de poder estar em contato com ela, né? E eu acho que essa ampliação, obviamente, seria altamente benéfico para mim, caso, por exemplo, eu fosse ter agora um outro filho, porque esse primeiro momento, né, de contato com a criança é essencial para você ter um aumento do vínculo, né, paternal e também para poder, obviamente, ajudar a mãe nesse primeiro instante, né? Eu acho positivo, porque eu acho que as mães estão num momento muito, assim, difícil, né? Até porque tem muitas mães que têm parto cesariano, como eu tive, e eu não tive muito apoio. Meu marido teve que pedir licença de férias, porque só tem 5 dias. E eu achei que foi muito complicado, porque eu achava que deveria ser um direito, até para os pais também criarem um vínculo maior, né, com as crianças desse momento do nascimento. Essa mãe falou a questão do vínculo, né? Realmente é uma questão muito importante, né? O vínculo fica muito maior se o pai pode ficar mais tempo, ajudar a cuidar daquela criança no dia a dia, né? Porque 5 dias, que é o que a gente tem ainda hoje, é realmente inviável, né? Na nossa sociedade, a gente constrói algumas lógicas que às vezes a gente não percebe. Essa de que a responsabilidade com o filho é da mulher, a gente acha que é normal porque a gente está tão acostumado. E às vezes o pai só se aproxima do filho quando o filho começa a jogar bola, quando o filho começa a ter um tipo de interação com o pai que é de menos necessidade de cuidado. É como se o cuidado fosse responsabilidade exclusivamente da mulher. A ampliação da licença paternidade, ela se propõe a contribuir a romper com essa lógica. O filho, quando está lá naqueles primeiros momentos, muitas vezes a mãe ainda está fragilizada porque veio de uma cesariana ou porque teve um parto que foi longo, que foi duradouro, que foi cansativo. Ou porque o filho está acordando, nos primeiros dias o filho às vezes acorda, as primeiras semanas, 4, 5, 6, 7 vezes durante uma noite. O pai e a mãe poderem se revezar nisso é importante para o pai sentir que ele também é responsável por aquela vida que ele ajudou a colocar no mundo. Que o pai também desenvolva a relação de cuidado, a relação de carinho. Isso tem um reflexo no próprio sentido da paternidade, no conjunto da relação da família, né, do papel do homem e do papel da mulher, e especialmente no desenvolvimento da criança, que é uma criança que cresce com a possibilidade de receber mais afeto. Agora, a gente continua, apesar dos avanços que a gente teve já nos últimos anos, a nossa sociedade ainda é muito machista, né? E isso é um resquício exatamente dessa questão, né? Sim. E como o Flávio falou, é claro que o que a gente quer é avançar mais, né? Para a gente poder ter... para acabar com essa divisão sexual do trabalho que é tão desigual e que impacta de forma negativa tantas mulheres. Quando a gente vai olhar para projetos como esse, quando a gente vai olhar as pesquisas, a gente vê que
os trabalhos domésticos, mesmo nas famílias em que as mulheres não fazem esses trabalhos, quando elas têm condição de não fazer, elas delegam para outras mulheres, elas contratam um serviço doméstico, e 88% dos trabalhadores domésticos são mulheres, e geralmente negras. Então, se elas não fazem em casa, porque são classe média, média alta, têm condição de não fazer as tarefas domésticas em casa, elas subempregam mulheres que têm menos condições e que são mulheres que, na verdade, estão fazendo essa dupla jornada doméstica, que fazem profissionalmente, que chegam em casa e também limpam a casa. Então, essas reformas legislativas, né, a gente entrar com uma proposta de emenda à Constituição no Estado, ter pequenas vitórias nos parlamentos municipais para garantir licença paternidade de 30 dias para servidores, seja da Câmara, servidores do município, elas avançam nesse sentido de fazer as reformas, efetivamente mudar o sistema jurídico, né, ter um pouco mais de direitos, mas principalmente também de começar a fomentar o debate. A expectativa é de que isso tenha, como o Flávio falou, um efeito dominó, assim, um efeito em cadeia, tanto que as mulheres, os pais, né, a gente viu nas entrevistas, o pai falando, surge muito a palavra ajuda, né? Sim. Meu marido ajuda, eu ajudo. Essa lógica de que a responsabilidade, na verdade, é da mulher. Como se a obrigação não fosse dos dois, Exatamente. Né? O homem contribui, ele ajuda, ele é ótimo, ele me ajuda muito. A ideia não é que ele ajude, a ideia é que compartilhem mesmo as tarefas e tenham o mesmo senso de cuidado, o mesmo senso de responsabilidade. Então, a gente sabe que é uma luta grande, que uma caminhada longa. A ONU, esses meses, um dia desses, falou que a gente demora ainda uns 80 anos para conseguir igualdade de gênero. Então, a gente sabe que são muitos passos, ainda que o caminho é muito distante, né? Um caminho longo. Mas medidas como essa são muito importantes para ter, justamente para a gente tentar ter esse efeito em cadeia, assim, para ter mais, a gente andar um pouco mais rápido. E até para localizar, hoje no Brasil, quem tem direito a essa licença paternidade? A gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aprovou na LERJ, essa lei que estendeu aos servidores públicos a licença paternidade. Então, os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro têm esse direito. Nos municípios onde foi aprovada uma legislação semelhante, esse direito foi estendido aos servidores públicos. No plano federal, essa legislação aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela estendeu para os servidores públicos e para os trabalhadores das empresas que fazem parte, que aderem ao programa Empresa Cidadã. Quem são essas empresas? O que é esse programa Empresa Cidadã? É um programa que visa estender alguns direitos relacionados à primeira infância, à maternidade, à paternidade. E para isso, o governo permite que os custos com o pagamento dessa extensão das licenças seja deduzido do lucro real, né, da taxação sobre o lucro real dessas empresas. Ou seja, essas empresas deixam de pagar um pouco de impostos para poder estenderem esse direito a esses trabalhadores e a essas trabalhadoras. Né? Trabalhadores no caso da licença maternidade, que é estendida para 6 meses, e trabalhadores no caso da licença paternidade, que teve essa extensão. Então, é muito importante. Circula, está em tramitação hoje no Senado, é um projeto que visa limitar a participação em licitações, contratos e convênios com o governo federal a empresas que façam a adesão a esse programa Empresa Cidadã, como forma de você estimular que mais empresas entrem, uma vez que o próprio governo subsidia a extensão desse direito. Acho que esse projeto ser aprovado também é importante para que a gente vá chegando ao ponto onde a gente garanta para o conjunto dos trabalhadores esse acesso à licença paternidade, e aí pense até na possibilidade futura de ampliar. E a gente tem também o desafio de fazer com que a licença paternidade seja usufruída para que o pai seja também responsável pelo cuidado do filho. Então, acho que é fundamental que os setores de pessoal, das diferentes órgãos de Estado, das diferentes empresas, também trabalhem com isso. Né? Quando o pai solicitar licença paternidade, que haja algum tipo de indução, de conversa, de que mostre esse lado. Né? Porque uma das estatísticas recentes, mais curiosas que a gente teve, foi uma que mostrou que com o aumento do desemprego masculino, muitas vezes,
a carga de trabalho da mulher em casa tem ficado maior, porque o marido fica em casa... Mas não ajuda. Mas não ajuda, exatamente. A licença paternidade não vem para alimentar esse tipo de comportamento. A licença paternidade vem ao contrário, para contribuir com a construção de uma nova cultura, de uma nova relação na divisão sexual do trabalho e especialmente de uma nova relação no cuidado dos filhos. A gente vai fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.